Bom dia, meus irmãos. É o pastor Franco. Vamos dar continuidade ao nosso estudo Homem Nota 10. Estamos sendo desafiados por esse livro a nos colocarmos como um homem aprovado por Deus. Muitas coisas já foram ensinadas, ditas, e no domingo passado o José Augusto trabalhou sobre não violento, porém cordato. A lição de hoje, a lição 9, o capítulo 9 desse livro, é como se fosse uma continuação do estudo que foi iniciado no domingo passado. Não é a mesma ideia, porém, se você consegue fazer aquilo que nós vamos trabalhar hoje, a ideia de inimigo de contendas, que o homem aprovado é inimigo de contendas, vai facilitar muito para que você seja um homem cordato, um homem não violento. A história que conta-se aqui no início do estudo fala sobre uma pessoa que estava andando por uma estrada muito escura e que o pneu furou e que ele não tinha um macaco. E enquanto ele caminhava até uma fazenda distante, ele foi pensando todas as possibilidades de respostas que a pessoa daquela fazenda poderia dar. E quando ele chega naquela fazenda e ele toca a campainha, que a pessoa atende e diz, pois não, ele já responde brigando. Então fica com o seu macaco velho porque eu não quero nada com isso. Tem pessoas que são desse jeito, que estão dispostas a brigarem por qualquer coisa. Mas ser inimigo de contendas é algo essencial ao caráter do homem aprovado por Deus. Muitas vezes, uma natureza contenciosa, ela se revela ali no anonimato, quando ninguém está vendo. No trânsito, longe de casa, em lugares onde não somos conhecidos. É interessante porque aqui vai além da ideia de ser violento. Não importa se você me disser assim, mas eu não fui violento, eu não gritei, eu não bati. A questão aqui é você ser inimigo do desejo de contender, do desejo de ser uma pessoa briguenta, contenciosa, porque isso revela o seu coração. Como nós ouvimos na conferência da família, só transborda de dentro da garrafa ou de dentro de um copo aquilo que está dentro dele. Então, se você derrubar uma garrafa e sair água de dentro dela, é porque tem água dentro dessa garrafa. E se você é uma pessoa que transborda ou derruba ou faz sair de dentro de você contenda, ira, é porque dentro de você está cheio também de ira, de contenda. Isso é um monstro escondido, às vezes, dentro de nós, que algumas vezes isso vai sair em erupção se você não trabalhar e tratar disso. Se você não fugir dos conflitos desnecessários. Se você for aquela pessoa que se utiliza do velho ditado popular que diz assim, eu dou um boi para entrar numa briga, mas também eu dou uma boiada para não sair dela. Você tem amor pela briga, pela contenda, pela discussão. Eu já conheci, já vi pessoas que mesmo quando você concorda com ela, elas querem discutir com você. É a discussão pela discussão e pura e simplesmente pela discussão. O termo aqui, na ideia de inimigo de contendas, ele traz dois significados aqui quando a gente olha para o termo original no grego. Não dado a brigar, não briguento. Você é uma pessoa não briguenta? Não dada a brigar? Aqui a palavra descreve aquela pessoa que não acorda mal-humorada, que não está sempre procurando motivos para comprar uma briga. A pessoa briguenta, ela está sempre pronta para defender o que considera seus direitos. Ela está sempre pronta a brigar. Na versão em português, existem várias traduções para o termo original. Algumas enfatizam o sentido negativo e outras enfatizam o lado positivo. O lado positivo, uma pessoa pacífica, a NVI fala. Um inimigo de contendas, como a revista e atualizada fala. Não contencioso, como a revista e corrigida fala. Agora, no sentido negativo, nós temos também as seguintes traduções. Revista e atualizada. Não irascível. E aí eu estou usando
como referência o texto de Tito, capítulo 1. Não irascível, não briguento, como diz a NVI, não iracundo, como diz a Revista Corrigida. Você já pensou, se você se descreve como uma pessoa que tem um temperamento explosivo, um temperamento iracundo, furioso e colérico ou mal-humorado? Homens piedosos e especialmente líderes espirituais devem ser pacificadores, não encrenqueiros. E prestem bastante atenção, isso não significa que você vai fingir que não está vendo as coisas ou vai empurrar com a barriga para não resolver os conflitos. Mas isso quer dizer que você consegue discordar sem desnecessariamente ser desagradável, ter um pavio curto. Você consegue discordar sem você brigar. Um pavio curto, ele não contribui para nada longo na sua vida. Então, na sua família, se você tem um pavio curto, isso vai te gerar muitos problemas. No teu trabalho, no seu ministério, no estudo, aonde quer que esteja. Se você tem um pavio curto, a sua vida também será curta naquele lugar. A sua convivência será curta também naquele lugar. Nós temos que entender aquilo que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Por que essas pessoas vão ser pacificadores? Por que o homem de Deus é pacificador? Porque ele vai reconhecer que ele precisa ser mediador do favor divino. Ele vai reconhecer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta a gente ficar se irando e brigando por aí, uma vez que isso não vai produzir a justiça de Deus. Muito pelo contrário, vai ser uma porta aberta para o pecado. Nós precisamos entender aqui que a natureza contenciosa e briguenta, ela se revela em algumas esferas. Lá na página 94 do seu livro, se você ainda não pegou, pegue, por favor, o seu livro, a sua Bíblia, para que você possa acompanhar todos os textos. Se você ainda não leu o capítulo 9 do seu livro, leia, por favor. E essas 4 esferas, ela começa no coração. E depois vai passar por pensamentos irados, que vai te levar a atitudes erradas, a palavras duras, a ações violentas. Mas tudo começa no coração. Existe um diagrama aqui, na página 94, que eu gostaria que você lesse, que você acompanhasse com calma. Aquilo que transborda das nossas bocas, ou aquilo que transborda da sua boca, não é algo impensado, ou não é algo que não esteja saindo de dentro do seu interior. E as situações vão revelar o seu coração. A natureza contenciosa revela o seu coração. Porque o que transborda pela sua boca é aquilo que sai do seu coração. É aquilo que o seu coração está cheio. Você já parou para pensar como que se dá uma vida contenciosa? Você é aquela pessoa que reclama de tudo e em todo lugar, independente de onde você esteja. Na página 94 e 95 do livro, nós temos aqui exemplos de pessoas contenciosas. Pessoas que reclamam em toda e qualquer circunstância, como se isso fosse gerar a justiça de Deus, o que não é uma realidade. Leia com calma esses contextos que estão aqui. E pense, você tem sido uma pessoa briguenta, contenciosa? Você tem sido uma pessoa conflituosa? Eu quero ressaltar para vocês aqui pelo menos 2 exemplos. O exemplo número 2, em casa. Como é uma pessoa briguenta em casa? Sempre está certo, não admite o erro e sempre oferece justificativas quando criticado. Nunca pede perdão, sempre compra brigas. Força as pessoas ao redor a agir com cautela para não ofendê-lo, pois nunca sabem quando estará mal-humorado. Isso é uma pessoa briguenta em casa. Você, homem, tem sido briguento dentro da sua casa. As mulheres estão sendo desafiadas a serem mulheres nota 10.
E nós estamos sendo desafiados de sermos homens nota 10, homens aprovados por Deus. Você tem tido uma atitude aprovada por Deus na sua casa? Na igreja e nos contextos comunitários, a pessoa conflituosa fica irada quando discute teologia ou assuntos polêmicos. Distancia pessoas que tentam evangelizar por ser contenciosa e arrogante. Ganha um argumento, mas perde a pessoa. Sempre precisa ter a última palavra em classes de estudo bíblico, cultos administrativos ou reuniões de liderança. Você tem sido dessa forma, e eu estou apenas citando 2 exemplos aqui de muitas coisas que precisam ou poderiam ser ditas com relação a uma pessoa briguenta. No trânsito, como você é? Você é uma pessoa que ama contenda? Ou que você abre mão, às vezes, muito do seu direito para que não haja uma possibilidade de confusão na sua vida? Assim como a tentação sexual, a ira é algo que pode levar o homem a cometer sérios pecados. Então, esse é o grande desafio, que a gente viva uma vida que é aonde a gente vai ser inimigo de contendas. Você ama a contenda ou você é inimigo da contenda? Jesus nos ensina que nós devemos ser inimigos de contenda. A Bíblia nos ensina isso. Na página 97 do seu livro, existem aqui algumas perguntas que vão te ajudar a analisar qual é o tipo de vida que você está vivendo. Invista um tempo, faça essas perguntas, leia essas perguntas com calma e veja aquilo que Deus tem te mostrado para que você precisa ajustar na sua vida. Ore um pelo outro. Procure aí um amigo de oração, uma pessoa onde você possa prestar contas de como que você montou um plano prático para mudar a sua vida e abandonar as contendas, mas se agarrar a ser um pacificador dentro da sua casa. O capítulo 10 fala sobre o homem de Deus, o homem nota 10, não é avarento. Você já parou para perceber que a pessoa que é avarenta, ela não tem limite, ela vai até o máximo que ela pode ir. E por muitas vezes, ela perde até tudo. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 27, versículo 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Mesmo com tantas coisas que às vezes as pessoas têm, a pessoa avarenta nunca está satisfeita. Ela sempre acha que ela precisa de mais coisas, ela sempre acha que ela precisa trabalhar mais para ter mais dinheiro. Ela é capaz de morrer buscando aquilo que ela quer. Então, quando nós paramos para pensar na tentação sexual, na ira e na avareza, nós vamos encontrar aqui 3 coisas que estão na base da maioria dos pecados cometidos pelos homens e mulheres, pela humanidade. Então nós precisamos lembrar de textos como Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas alguma que pertença ao teu próximo. O desejo pelo dinheiro não pode governar a sua vida. O desejo pelas coisas não pode governar a sua vida. A sua vida, ela precisa ser governada por Deus. Quando nós olhamos, nós podemos ver que a Bíblia fala muito sobre essa questão do dinheiro e da avareza. Nós vamos ver aqui que em cada lista de qualificações da liderança ou de pessoas, do homem aprovado por Deus, nós vamos ver isso se repetindo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, em Tito, capítulo 1, versículo 7, em Atos, capítulo 20, versículo 33. Não avarento, não cobiçoso, de sórdida ganância, não apegado ao dinheiro, não amigos de lucros desonestos, não avarento, não cobiçosos
torpe ganância, não ter amor ao dinheiro, nem tampouco gananciosos pelo dinheiro. Qual seria o seu limite na situação de ganhar dinheiro? O seu amor ao dinheiro fala mais alto do que todas as coisas? Você está disposto a matar, roubar e destruir por causa de dinheiro, de ter mais dinheiro? Você não se importa, desde que você ganhe dinheiro, em ser desonesto? Veja o que a Bíblia fala. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você estaria disposto a se desviar de Cristo, desviar da sua fé por conta do dinheiro? Você ama mais ao dinheiro do que a Deus? O amor ao dinheiro é um termômetro do teu coração. Porque olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, 19 e 21. Onde está o teu coração, aí estará também... onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, o seu coração vai estar totalmente dedicado a isso. O teu tesouro é Deus, o teu primeiro lugar é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele é prioridade, você ama a Deus acima de todas as coisas. Ou, veja o que está escrito no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Deus e dinheiro são senhores separados. Ninguém pode servir a dois senhores, porque eles representam sistemas de valores contrários. Se você tem o dinheiro como um Deus para você, você vai idolatrar tanto ao dinheiro que você vai fazer tudo na sua vida para conseguir mais dinheiro, independente se isso agrada a Deus ou não. Na página 102, fala sobre o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. O amor ao dinheiro, por muitas vezes, ou em todo tempo, faz com que a gente não se contente com aquilo que Deus nos dá. E isso quer dizer que não é que a gente vai se tornar uma pessoa acomodada na vida, mas que a gente vai explorar e vai buscar sempre estarmos felizes e contentes e satisfeitos com aquilo que Deus nos der. E a gente vai buscar fazer a melhor coisa que a gente puder fazer com aquilo que Deus nos der. Isso é não amar ao dinheiro e amar a Deus acima de todas as coisas. O amor ao dinheiro é uma tentação do ministro. Tem muitas pessoas que, infelizmente, se perdem dentro do ministério por conta de dinheiro. Hoje nós temos bandas, ministros, pastores, pessoas que agem como se fossem grandes superstars, grandes estrelas, que às vezes te dizem até assim, olha, eu não quero eu quero uma oferta, mas eu entendo que se você não tiver valor X de oferta, eu não vou lá na sua igreja servir ao Senhor, porque eu não entendo de Deus que é para eu ir lá. Isso não é uma postura correta. O amor ao dinheiro vai te distanciar de Deus e não te aproximar de Deus. No contexto judaico, a gente tem o exemplo dos fariseus, que eram avarentos. Eles ridicularizavam a ideia de que Deus e dinheiro eram senhores inimigos, como a gente pode ver lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Quando nós caminhamos dentro dessa ideia de não avarento, a gente vai encontrar lá na página 104 do livro o outro lado da moeda. O outro lado da moeda de ser não avarento é exatamente a generosidade. O maior sinal, ou é possível que o maior sinal que um homem não é avarento ou amante do dinheiro, seja o seu despreendimento quanto aos bens materiais, ou seja, sua generosidade. Nós vamos relembrar um capítulo que nós falamos lá atrás, se não me engano, o capítulo 7. Vou voltar um pouquinho aqui para eu ter certeza, mas 7 não, o capítulo 5, na verdade,
que fala sobre o homem ser hospitaleiro. A sua condição de generosidade, de hospitalidade, mostra que você não é uma pessoa que é amante do dinheiro, que ama o dinheiro acima de todas as coisas, que o dinheiro é o seu Senhor. Ajuste a sua vida, porque Deus nos ensina que a nossa prioridade precisa ser Ele. Lembre-se do que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós vamos terminar aqui e eu sugiro a você que você leia ali as perguntas para o pequeno grupo, para grupos pequenos, que está na página 105. Essas perguntas são muito importantes para que você possa fazer uma análise da sua vida, entendendo a característica que Deus está te mostrando, do que você precisa ajustar na sua vida, para que você seja um homem aprovado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um estudo que nós podemos fazer. Senhor Deus, tira de dentro do nosso coração a ira, Pai. Senhor Deus, que a gente verdadeiramente venha a ser um pacificador dentro das nossas casas. Tire, Senhor Deus, das nossas bocas, do nosso coração, o desejo, Pai, de brigarmos, os pensamentos de ira, Pai. Senhor Deus, mude os nossos corações. Trabalhe, Senhor Deus, para que a cada dia, cada um de nós, possa ser um pacificador, possa tratar, ó Pai, cada pessoa, em cada lugar onde a gente estiver, sempre com paciência, com amor, com longanimidade. Que nós possamos, Pai, aprender a tratarmos os problemas sem brigarmos, sem discussão, sem gritaria, sem maledicência. Meu Deus. Que nós possamos amar muito mais a paz que o Senhor nos oferece do que a contenda. Meu Deus. Coloca também no nosso coração, Pai, generosidade, hospitalidade, Pai. Senhor, se porventura algum de nós tiver o coração dominado pelo senhorio do dinheiro, que isso caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus. Pai. Que nós possamos deixar, Pai, a avareza de lado e olharmos para o Senhor e caminharmos contigo, Pai, buscando a Tua face, descansando no Teu sustento. Enche os nossos corações de satisfação com aquilo que o Senhor nos dá. Nos mantenha firme, Pai, firmes no Teu caminho, como homens aprovados por Deus. Que a gente aceite esse desafio e que a gente viva ele a cada dia das nossas vidas. É isso que eu lhe peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um grande abraço, que Deus os abençoe. Vocês vão perceber que nós vamos precisar, a partir de agora, termos sempre o estudo de 2 lições por domingo, para que nós possamos cumprir a nosso cronograma e terminarmos o nosso estudo no tempo correto. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, incentiva você, leia cada capítulo, porque vai ficar mais fácil você ver esse grande resumo que nós fazemos. É impossível a gente tratar cada detalhe que está ali, e esse livro é rico para nos mostrar como que a Bíblia pode nos ajustar para que nós sejamos homens aprovados por Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.